E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas. Lembro que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Começando com a busca pelo Cruzeiro aí pela terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro, coisa que não acontece desde a temporada passada. Como a gente venceu recentemente São Paulo e Corinthians, né? O jogo de sábado contra o Fortaleza é a oportunidade perfeita pra gente dar uma arrancada no campeonato, até porque ainda estamos na zona de rebaixamento, né? Devido aos resultados de segunda-feira não terem ajudado. E só fazendo uma recuperação histórica, a última vez que o Cruzeiro venceu 3 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro foi no ano passado, ainda na época de Mano Menezes, em que nós conseguimos 3 triunfos seguidos, todos por 1-0, tá? Foram vitórias sobre Santos, sobre Palmeiras e sobre Ceará. Quem não vai poder ajudar o Cruzeiro, pelo menos nesse momento, é o zagueiro Dedé. O jogador vai passar por uma nova cirurgia no joelho, tem previsão para retornar aos gramados ainda nessa temporada, não é nada muito grave, mas o médico do Cruzeiro, Sérgio Campolina, se manifestou hoje, né, sobre a situação do Dedé e de vários outros jogadores que estão aí nessa questão de departamento médico, volta, não volta. Começando com o Dedé, que sem dúvida nenhuma é o jogador mais relevante entre todos aí, é um dos líderes do elenco. Foi identificado no joelho do Dedé, segundo palavras do médico do Cruzeiro, um corpo estranho. Depois falou que é um fragmento de articulação, algo assim, que está causando irritação e muita dor no atleta. Por isso mesmo o Dedé tem preocupado tanto. A gente sabe que ele tem problema crônico no joelho, né? É um jogador que nunca vai jogar 100%, mas é possível administrar a utilização dele até o final da carreira, não é nada muito preocupante dessa vez. E o procedimento que vai ser feito, essa cirurgia, é basicamente para retirar esse fragmento e daqui a pouco o Dedé está de volta aos gramados. Isso deve aliviar as dores, ele deve poder voltar e jogar mais algumas partidas nessa temporada, mas nesse momento não poderemos contar com ele. É sempre um baque ficar sem o Dedé, mas eu acho que nesses casos que o cara tá jogando com dor, ele não vai conseguir render tão bem assim, e é melhor que ele pare, resolva o problema e volte quando estiver 100%. Para de certa forma compensar a perda do Dedé, o outro zagueiro que fazia dupla com ele, o Léo, né, que tá no departamento médico devido à fratura na clavícula, esse tá voltando e tem a previsão para ser relacionado já para esse jogo de sábado contra o Fortaleza. Segundo o médico do Cruzeiro, essa fratura do Léo já foi consolidada, então o jogador já tá apto a voltar a trabalhar, inclusive questão de choque, né, que é algo muito importante para o zagueiro. O Léo precisa recuperar a confiança mesmo, né, não ter mais aquele temor de uma trombada que a gente sabe que é natural do ser humano quando tem uma fratura, mas é bem provável que ele já seja relacionado para o próximo jogo. Acredito que vai começar no banco, até porque eu entendo que o Kaká fez um jogo muito bom contra o Corinthians e o Fabrício Bruno está consolidado, está jogando muito bem na zaga do Cruzeiro. Então a nossa dupla contra o Fortaleza é Kaká e Fabrício Bruno. Creio que eles vão dar conta do recado e o Léo fica como alternativa de banco, até porque a gente sabe que zagueiro costuma ter muito problema de cartão, né? Então é natural que a gente precise ter uma reposição e é bom ter um jogador experiente como o Léo aí dentro do elenco. O Léo, que vale ressaltar que mesmo lesionado estava viajando com o time, ficando junto com o grupo, né? É um cara que realmente é um excelente profissional, é alguém que se envolve muito, que gosta do Cruzeiro e é bom tê-lo de volta, mesmo que a gente saiba que ele ainda não esteja 100% nas melhores condições. Quem também deve estar de volta contra o Fortaleza é o Pedro Rocha, recuperado de dores no tornozelo. O Sérgio Campolina também falou um pouco mais sobre a situação do Joel, que inclusive entrou na partida contra o Corinthians. Joel não tem lesão, ele está liberado, mas porque eles ainda não tinham falado muito bem sobre o problema dele de coração, né? E o jogador tá 100% aí disponível para jogo, tá bem. Deu até entrevista lá pro site oficial, se mostrando muito feliz de estar de volta ao Cruzeiro, disposto a ajudar. E até fala em determinado momento que na primeira passagem ele era muito jovem, agora amadureceu um pouco mais com os empréstimos, a passagem pela Europa. Até esse problema de coração também, né? Porque era uma coisa que poderia ter feito ele encerrar a carreira. E eu acho que o Joel é alguém que pode nos ajudar aí nessa reta final. Algumas pessoas estão perguntando assim, pô, mas o Joel não pode ser o camisa 9 do Cruzeiro pro ano que vem? Eu acho que até pode. Eu não acho que o Joel seja um jogador ruim. Eu acho que a função dele é atacante. Não foi assim que ele entrou como Corinthians. E eu acho que como atacante ele pode ser bastante útil. Agora, a gente não pode esquecer que o contrato do Joel com o Cruzeiro vai só até o meio do ano que vem. Ou seja, a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. E convenhamos, né? O Joel é um jogador que tem mercado na Europa, então acredito que se ficar nessa coisa dele entrar pouco nessa reta final de temporada,
pro ano que vem é muito provável que ele seja negociado, ou seja em janeiro para o Cruzeiro pegar alguma grana, ou que ele fique só até o meio do ano, que é quando acaba o contrato dele. Outro jogador que o médico do Cruzeiro falou é a respeito do Rodriguinho, mas com relação a isso a gente não deve estar otimista, não deve realmente voltar a jogar esse ano. Ele fez lá a segunda cirurgia na região lombar, né, aquele problema de coluna que ele tem, aparentemente está evoluindo bem, o médico falou que está tudo correndo de acordo com o planejado, está sendo uma recuperação interessante, mas realmente não dá para a gente traçar nenhum prognóstico otimista para esse jogador esse ano. Rodriguinho é coisa para 2020, se é que ele vai ficar, né? Porque a gente sabe que é um jogador que movimenta muito o mercado, certamente vai ter gente interessada nele e dependendo da nossa situação financeira, é interessante para o Cruzeiro abrir mão dos jogadores até para aliviar a folha. Mas isso é para ser discutido em outro momento, mais para frente, né? Quando a gente tiver resolvido esse problema emergencial que é a luta contra o rebaixamento. Mas falando em folha salarial, o Cruzeiro divulgou que na segunda-feira teria pago e alguns atletas confirmaram. Então sim, segunda-feira o Cruzeiro pagou a folha salarial do mês passado, né, que deveria ter sido paga 5 de setembro. Essa folha foi paga, então agora o Cruzeiro está devendo os salários aí que deveriam ter sido pagos no dia 5 de outubro, né, 5 desse mês. E a expectativa é que isso seja quitado nas próximas semanas. A grana para o pagamento desse salário atrasado vem realmente lá do patrocínio Master, dos supermercados BH, que vai valer apenas no ano que vem, mas o Pedro Lourenço adiantou o dinheiro para o Cruzeiro, sabendo da necessidade, né, da dificuldade que o clube vive, e o Perrella também falou na questão de antecipação dos recursos do Mineiro 2021. Parece que a Globo já botou um dinheiro também na conta do Cruzeiro e é por isso mesmo que o Cruzeiro deve, nas próximas semanas, regularizar a outra folha que está atrasada. E aí a gente tem que lembrar que dia 5 próximo já tem mais uma folha de pagamento também, né? Mas pelo menos parece que a coisa vai dar para ser equacionada, o Cruzeiro vai conseguir ir empurrando isso aí até o final do ano. É complicado, o time não tem receitas, gastou muito mais do que podia e agora está com a corda no pescoço. Mas aí a gente tem que lembrar que é aquela questão cobertor curto, né? Que é um dinheiro que deveria vir lá para frente, ele está chegando agora antecipado para quitar situações emergenciais do clube, mas lá para frente nós não vamos ter esse dinheiro, né? É uma grana que já foi comprometida, então o clube vai precisar se adequar a uma nova realidade, reduzir muito os custos no departamento de futebol, e eu acho que justamente por isso a gente pode entender um pouco a entrevista do Perrella recentemente, em que ele descartou a possibilidade do Alexandre Matos retornar ao Cruzeiro. Matos, que foi um diretor de futebol que passou com muito sucesso pelo clube, né, de 2012 até 2014, ganhou 2 campeonatos brasileiros, mas o Alexandre Matos é um cara que gasta muito dinheiro. Ele é um bom diretor de futebol? Sim, desde que ele tenha dinheiro para gastar. E o Cruzeiro não vai ter dinheiro nos próximos anos. Algumas pessoas perguntaram sobre isso nos últimos dias, né? É verdade que o Matos está voltando para o Cruzeiro? De fato existiu o boato, e esse boato é reforçado porque tem uma chance grande do Alexandre Matos deixar o Palmeiras no fim desse ano. Por quê? A torcida do Palmeiras odeia o Alexandre Matos, apesar dele ter ganho 2 brasileiros, uma Copa do Brasil lá. Parece que a sensação que eles têm é que se não fosse o Matos estaria muito melhor, e a gente tem que considerar que realmente o Palmeiras errou muito em contratações. E sobre essa questão de grana, né, uma das formas que a diretoria está tentando arrecadar mais dinheiro para o Cruzeiro, especialmente nessa reta final de temporada, é aumentando o valor dos ingressos. A diretoria vinha trabalhando, né, com um setor popular no laranja inferior, ingresso sempre a R$10, isso desde abril, e tinha colocado aí no meio dessa situação complicada todo o setor inferior, né, o amarelo, o laranja e o vermelho a R$10. Isso fez com que o Cruzeiro tivesse até um público interessante nas últimas partidas, mas a partir desse jogo contra o Fortaleza no sábado, o preço dos ingressos subiu. Ali no inferior laranja e no amarelo, né, que são atrás dos gols, ali o mais perto que a gente tem do campo. Esses ingressos estarão a R$20. Aí no superior amarelo, né, atrás do gol, que fica à direita na transmissão de TV, aquele ingresso vai estar R$50. O laranja superior não vai ser aberto até o momento, porque não tem uma expectativa de público tão grande assim, dependendo se a galera estiver comprando tudo, pode até ser que abra, né? Mas não é a tendência. O vermelho inferior, que é ali aquele que fica de frente para o campo, né, ali no meio do campo, aquele setor está por R$40 no inferior e o superior R$60. O setor roxo, né, que é do lado de cá, o inferior quem vende é a Minas Arena e o superior é R$100, mesmo preço que é praticado para a torcida do visitante. Eu entendo a necessidade do clube de arrecadar mais grana em meio a essa situação, até porque a gente não tem previsão de receitas para esse momento. O clube vive, de fato, uma situação muito complicada. Agora, eu não concordo com o aumento do valor de ingresso nesse momento. O Cruzeiro ganhou 2 jogos, mas ainda está na zona de rebaixamento. Tem muita gente que acha, né, que o torcedor tem que pagar a conta para o clube, mas eu acho que a coisa não funciona muito bem assim. Por quê?
O dinheiro que o clube recebe de patrocínios, o dinheiro de TV, tudo isso vem muito considerando o fato da massa de torcedores que você tem. Se o Cruzeiro não tivesse 9 milhões de torcedores, ele não receberia, sei lá, 10, 11 milhões aí de um patrocinador master, ele não teria empresas que fabricam material esportivo querendo fazer isso e oferecendo boas condições para ele. E todos os patrocinadores, né, nesse momento a gente sabe que o Cruzeiro tá com a camisa igual um abadá, tá cheio de patrocinador, mas todas aquelas empresas ali, elas não expõem a marca na camisa do Cruzeiro apenas pelo fato de que vai aparecer na televisão. Não, tem uma coisa de se associar a uma marca que tem muitos milhões de torcedores. A gestão de um clube, ela nunca pode ser baseada em sugar o dinheiro do torcedor. Até porque a gente tem que considerar que nos últimos anos o Cruzeiro está em débito com a torcida e não o contrário, né? Olha aí os recentes acontecimentos, olha quanto dinheiro o Cruzeiro jogou fora em contratações erradas, olha quantos indícios de corrupção a gente tem dentro do clube e a torcida estava lá fazendo a parte dela. Então eu realmente acho que a diretoria devia achar formas mais interessantes de angariar recursos do que tirar essa promoção de ingressos, que era algo pontual, todo mundo sabe disso, e era uma coisa especificamente porque o Cruzeiro estava numa condição ruim no campeonato. Na verdade, a gente ainda está numa condição ruim, a gente ainda não saiu da zona de rebaixamento, mas a gente deu uma reagida com 2 vitórias. Aí eu faço apenas uma pergunta para vocês. Se o Cruzeiro não tivesse ganhado esses 2 jogos, vocês acham que a diretoria teria tirado essa promoção? Ou continuaria com o ingresso popular como uma medida desesperada? Tomara que a gente ganhe todos os jogos, todos os 11 jogos que faltam. Mas se porventura o Cruzeiro agora não ganhar 2 ou 3 jogos e ficar meio afundado na zona de rebaixamento, daqui a pouco a diretoria não vai voltar com essa promoção? Vai. E é por isso que me incomoda. Você não pode ter essa reação do tipo, ó, na hora que tudo der errado, aí a gente pensa no torcedor. Mas e quando a coisa dá uma melhoradinha, a gente enfia a faca neles. Saiu até um estudo lá no jornal O Tempo, né, falando que um clube como Cruzeiro e Atlético, que foram os times que eles analisaram, se for rebaixado para a Série B, vai ter um prejuízo de no mínimo 62 milhões de reais na próxima temporada, com questão de patrocínios, né, de cota de TV e até de pay-per-view. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Essa grana que o Cruzeiro está tentando ganhar agora, né, até para fazer um dinheirinho aí e ajudar no pagamento de salário, será que os 62 milhões de reais vale o risco? Vale a pena você fazer tanta questão dessa mixaria agora, correndo o risco de perder 62 milhões no próximo ano? É a famosa economia burra, né? Eu acho que dava para manter esse negócio. Pelo menos o setor laranja, né, a R$10, que tinha sido uma promessa dessa diretoria, porque a diretoria não saiu, o presidente continua o mesmo, e eles falaram lá, nós vamos ter até o final do ano o setor laranja como um setor popular, que todo jogo vai ser R$10. Agora já mudaram o negócio. Eu acho que o estádio ele tem que ser popular, tem que ter espaços diferentes para diferentes condições financeiras, porque tem torcedor que é mais pobre, tem torcedor que é mais rico, e o estádio deveria representar isso. Eu já falei várias vezes, eu sou totalmente contra essas tentativas que os clubes brasileiros têm de elitizar o estádio. Para mim, o estádio de futebol tem que estar cheio de gente, e eu nem acho que os valores que estão sendo cobrados sejam absurdos, seja uma extorsão. Não acho. Eu acho até que os valores são ok, o inferior atrás dos gols 20, o superior um pouquinho mais caro, né, porque tem uma visão melhor do campo e não sei o que. Eu acho que você consegue abraçar bem. O Mineirão é um estádio que, arquitetonicamente, ele permite que você tenha todos os tipos de torcedores ali. Só tá faltando um setor sem cadeira mesmo pra galera ficar em pé, até porque em outras partes do estádio a gente vai e já fica de pé o jogo inteiro. Mas eu tenho muito medo dessa inversão de valores, como se o clube quisesse agora pedir para o torcedor pagar mais para ajudar o clube, sendo que o torcedor já não estivesse ajudando o clube sempre, sendo que as fontes de receita do clube já não viessem muito do fato dele ter torcedores. E reitero, quem está em débito é a diretoria do Cruzeiro com a gente, não é a gente com a diretoria do Cruzeiro. Então eu acho errado, sim. Eu estarei no Mineirão no sábado, estarei, porque eu fiz um compromisso comigo mesmo de ir a todos os jogos do Cruzeiro nessa reta final de campeonato, até a gente conseguir resolver a nossa situação. Espero que seja com a manutenção na Série A, mas acho que a gente não pode ser inocente de acreditar nesse discursinho agora, especialmente do senhor Zezé Perrella, que era presidente do Conselho Deliberativo, que deixou a situação chegar nesse estado e não fez absolutamente nada. Foram quase 2 anos de desmandos, de gastos desenfreados, e ele estava lá. E voltando um pouquinho no passado, 2010, 2011, quem era o presidente do Cruzeiro?
Zezé Perrella. E o que aconteceu nesse período? Aumento da dívida e atraso de salário de atletas. Então o Zezé Perrella não é santo, foi ele que começou com essa história. E se alguém está acreditando que ele é salvador da pátria, ô gente, pelo amor de Deus, né? A gente acabou de sair de um Itair, vocês vão acreditar em outro cara assim? Mas enfim, tomara que a gente tenha aí pelo menos uns 30 mil no Mineirão no sábado à noite, estaremos lá. Eu acho que se o ingresso fosse mais barato, passaria tranquilo de 40, né? Mas se der pelo menos 30 mil, já dá para fazer um barulho, já fica legal. Tomara que a torcida abrace, que a gente tenha uns 45, 50 mil pessoas lá no Mineirão, que seria excepcional para a gente ajudar o time a conseguir essa vitória. E é claro, né, o mais importante é o time jogar bola dentro de campo e ganhar o jogo. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que aqui abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!